A Fernanda Amorim de Moraes Nascimento Braga é doutora em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Morfologia pela UERJ e graduada em Nutrição pela UERJ também. Atualmente, ela é professora adjunta 3 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé e coordenadora, fundadora do Núcleo de Estudos sobre Amamentação, NESAM, na UFRJ Macaé. Realiza pesquisa e extensão nas áreas de saúde materno-infantil, humana e experimental, na área de programação metabólica e seus efeitos sobre o sistema cardiovascular, aleitamento materno, nutrição e saúde nos primeiros 1000 dias de vida e nutrição humana e experimental. Muito obrigada pela sua presença, Fernanda, é um imenso prazer tê-la conosco. Se você quiser complementar a sua formação, mas você é nutricionista, é formada pela Federal do Rio de Janeiro também? Sou formada pela UERJ. Ah, pela Estadual do Rio de Janeiro, porque ele começa falando sobre o doutorado, mas a graduação eu não me recordava onde você tinha feito. Então, muito obrigada pela sua presença, Fernanda, a palavra é sua agora. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, é uma alegria, sendo muito sincera, viu, Érica, Letícia, quando vocês me mandaram a mensagem, eu falei assim, não, vou dar um jeito aqui, eu estarei lá com vocês. Então, muitíssimo obrigada por me dar a oportunidade de vê-las novamente, de estar com o público que vocês atendem, um projeto tão importante, né, vinculando a pesquisa de base, a pesquisa científica com a extensão e levar, né, a divulgação científica às casas de todo mundo, né? Acho que é para isso que a gente se forma enquanto pesquisador, né? Trazer as perguntas e tentar dar as respostas para a sociedade. E falar de obesidade, seja ela, né, no âmbito social ou individual, é tratar de amamentação, e aí a gente vai ver um pouquinho por quê, né? Então, é com muita honra mesmo que eu estou aqui hoje. Vou controlar a minha língua, porque você sabe que eu gosto de falar, então eu vou ficar de olho no relógio para a gente ter tempo de debater. Bom, quando a gente pensou no tema, a gente, acho que é a terceira vez, né, que a gente está aqui conversando, eu falei assim, eu vou tentar levar alguma coisa que complemente as falas anteriores que eu sei que vocês têm lá no canal. Então, eu acabei pedindo a Letícia para falarmos um pouquinho dos desafios, porque a intenção dessa apresentação é conversar com o profissional, com o estudante, mas muito também com a sociedade. Eu acredito que informação ela é essencial para todos nós, né? A informação nos deixa seguros, a informação, ela nos dá ferramentas, ela faz com que a gente consiga lutar pelos nossos direitos. Então, é um pouquinho disso que a gente vai conversar. Então, o tema vai ser amamentação, vencendo desafios. E sim, eu sou Fernanda Amorim Braga, você me apresentou muitíssimo bem. Mãe do Pedro, depois a gente fala assim, estava aqui nos bastidores falando dos filhos, né? E coordeno o NESAM, tem aqui todos os meus contatos, fiquem à vontade para conversar. Antes da gente falar, acho importante, né, deixar público, explícito, a minha declaração de conflito de interesse, que eu declaro, então, não haver qualquer conflito de interesse, seja ele ético, acadêmico, científico, político ou econômico com essa apresentação e com a minha fala. Quando falamos de amamentação, de aleitamento materno, de alimentação na infância, é importante passarmos para a sociedade cada vez mais que o Ministério da Saúde, ele possui guias, né, que norteiam ali as nossas recomendações para esse público. Então, o Ministério, ele tem 2 grandes guias para a população. Um deles, que não está aqui na imagem, que é um guia que está completando 10 anos, porque foi publicado em 2014, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, nele, enquadramos todos nós aqui. E, em 2019, a publicação do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que vai tratar, basicamente, da amamentação e da alimentação complementar. Então, esse guia tem um QR Code aí na tela, que depois vocês podem baixar. Ele tem a sua versão estendida e a sua versão resumida. O canal do YouTube do Ministério da Saúde tem vários vídeos reduzidos, assim, menores, falando de capítulos do guia. E eu trouxe aqui um resumo, né? Se pudéssemos resumir o guia em pequenas frases, seria isso aqui. Que a recomendação atual é que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida,
e eu vou falar disso um pouquinho, e por 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, a recomendação é que ela receba somente o leite materno. Quando isso ocorre, dizemos que a criança está em amamentação exclusiva. Então, nenhum outro alimento é necessário, então não necessitamos dar nenhum outro alimento ao bebê enquanto ele estiver em amamentação exclusiva nesses 6 primeiros meses. Não é necessário água, não é necessário chá, suco, nenhum outro leite, nem qualquer outro alimento como papinho, mingau. A partir do 6º mês, a criança, então, vai entrar na fase da alimentação complementar e a amamentação vai permanecer até os 2 anos ou mais, de acordo com a aderência dessa criança e daquela família, né? Então, a gente vê que o passo inicial na vida de um indivíduo, né, de um ser humano, dentro de um contexto alimentar saudável, fora da barriga da mãe, é a amamentação. Depois, o segundo contexto vai ser a alimentação complementar. E isso conversa completamente com o que vocês trabalham aí no centro de pesquisa, com as pesquisas que visam entender não só os mecanismos que levam à obesidade, mas como a gente pode prevenir essa obesidade. Então, se eu pudesse dizer 3 passos, né, para termos uma vida, uma programação de vida mais saudável, seria uma gestação saudável, então um ambiente intraútero saudável. Depois, a primeira infância, que são os primeiros 2 anos, então com amamentação e depois alimentação complementar saudável. E esse terceiro passo, a alimentação nessa infância saudável. Então, esse é o start, é o início ali que qualquer indivíduo humano necessita para ter a sua vida com o menor risco possível, principalmente para as doenças crônicas, né, e as doenças degenerativas. E aí, quando falamos de aleitamento materno, de amamentação, né, são sinônimos, eu gosto desse slide, só esse slide aqui daria para a gente conversar os 40 minutos, mas ele vai ficar para que todo mundo tenha a consciência de que, quando falamos em aleitamento materno, eu estou falando de algo que vai favorecer não só aquela criança que está sendo amamentada, embora muitos dos nossos estudos, aí se tiver algum estudante ou profissional, vai lá no PubMed, joga, né, Human Milk, Breastfeeding, joga as palavras-chave e vai ver a quantidade de artigos que a gente encontra voltados para a saúde da criança. Isso é muito importante. Por décadas, nós, pesquisadores, nos debruçamos sobre a vantagem para a infância, mas é muito importante que não nos esqueçamos que a amamentação ela traz benefícios para a mulher que amamenta, para a sociedade que a rodeia e para toda aquela família. Então, eu vou aqui falar um pouquinho só sobre cada vantagem, para que a gente leve essa mensagem sempre quando for possível. Então, para a mulher que amamenta, vamos começar por ela, né? Então, a mulher que está amamentando, ela vai ser vantajoso para ela, por quê? Os estudos mostram que para cada ano de amamentação, o risco de câncer, de desenvolvimento de câncer de mama, reduz em torno de 12%. Se vocês entrarem no site do INCA, vai ser uma das matérias de chamariz, né? Então, a amamentação reduz o risco do câncer de mama, protege contra o câncer de mama. Já já a gente vai estar em Outubro Rosa, e aí a gente fala muito disso. Mas por quê? Porque muitos dos tipos ou subtipos que levam a uma neoplasia, a um câncer mamário, está relacionado com os hormônios sexuais, principalmente aqueles à base dos estrógenos. Quando essa mulher ela está amamentando, esses estrógenos eles estão reduzidos dentro dentro do seu processo fisiológico, né? No seu corpo. E por estarem reduzidos, já reduz por si só o risco dela desenvolver câncer de mama. Uma outra questão que os estudos trazem também é que há uma renovação celular durante o processo da amamentação. A gente sabe que o câncer está muito relacionado também com o envelhecimento celular, né? Então, e hoje as mulheres estão engravidando numa que a gente chama de gravidez mais tardia, né? Após os seus 35 anos,
Para essas mulheres, então, isso é um fator quase que determinante, né? Então, ela vai amamentar e vai fazer uma renovação dessas células, e com isso vai melhorar ali aquele perfil e reduzir as suas chances. Uma outra questão que a gente sabe também que está relacionado com o desenvolvimento do câncer é a obesidade, que vocês tanto estudam aí, né? Então, a amamentação, ela é um fator protetor contra a obesidade materna. Por quê? Eu tomo muito cuidado de falar isso aqui para que as pessoas não gravem assim. Amamentar emagrece. Não é isso, né? A mulher que amamenta, ela retorna mais rapidamente ao seu peso pré-gestacional, ou seja, o peso que ela tinha antes de engravidar, né? E com isso, ela acaba ficando protegida da retenção desse peso. Para quem não é da área, eu vou tentar dar um exemplo mais prático. O que acontece? A mulher pesava 60 quilos, engravidou e durante a gravidez engordou 12. Então, ela vai estar no final dessa gestação com 72 quilos. Quando esse bebê nasce, boa parte desse peso vai sair junto com o bebê, porque é o peso do bebê, da placenta, do líquido, da própria retenção líquida, enfim. Mas uma parcela desse peso fica com ela, que é um repositório ali, uma reserva energética que ela faz de gordura. Para quê? Para ela ter energia para amamentar exclusivamente esse bebê por 6 meses. Então, se ela amamentou, essa gordura ela vai sendo naturalmente consumida, gasta, porque isso vai estar relacionado com gasto energético. Se ela não amamentou, esse peso ficou retido. E aí, essa mulher que não amamenta, ela precisa ter um apoio profissional para poder não causar uma retenção de peso. E se ela ganhou peso demais na gestação, esse efeito ele pode ser ainda mais acelerado, né? Então, a amamentação vai proteger essa mulher da obesidade. Ela vai também auxiliar na involução rápida do útero. Ou seja, o nosso útero durante a gestação, ele aumenta de volume, ele aumenta de tamanho. Depois que o nosso bebê nasce, tem uma foto que eu acho que poderia ter colocado aqui, da princesa de Gales, né? Catherine, lá. Ela, após ter os seus filhos, foi linda, maravilhosa, para a porta da maternidade, e foi muito comentada, né? O tamanho da barriga na época da duquesa, hoje princesa de Gales. Mas isso acontece com todas as mulheres grávidas, né? O bebê nasce, mas ainda fica um volume. Por que fica esse volume? Porque o útero, ele ainda está o quê? É aumentado no seu volume, né? Conforme as semanas vão passando, esse útero ele vai evoluindo, ele vai voltando ao seu tamanho natural. A literatura coloca que esse processo ele vai variar de mulher para mulher, mas a gente vai ter o nosso útero igual a ele antes da gestação, daquela gestação, em torno de 2 anos, né? Entre 12 e 24 meses. Então, a mulher que amamentou, ela vai ter esse processo mais acelerado. Então, ela ajuda, né, nesse retorno, nessa involução. Vai também reduzir a perda de sangue que essa mulher tem, protegendo essa mulher de anemia puerperal, né, dessa anemia pós-parto. Vai reduzir o risco de diabetes, como a gente comentou, porque o diabetes está muito relacionado também ao excesso de peso. Vai trazer maior vínculo afetivo, né? Então, a gente percebe que, para essa mulher, em termos de saúde física, saúde emocional, amamentar vai ser muito importante. E aí, a gente entra nos benefícios para a saúde da criança, que são inúmeros, mas eu destaquei aqui os principais. Redução da mortalidade infantil, por quê? E aí eu vou englobar redução da mortalidade infantil e evitar diarreias dentro de um mesmo contexto, porque ao receber leite materno, que a gente vai ver já já, essa criança ela está recebendo um líquido próprio para o consumo dela, que vai conter todos os nutrientes que ela precisa, na medida correta. Além disso, ela vai receber anticorpos, né, que para quem não é da área, seriam aquelas substâncias dentro do nosso corpo que combatem, né, os vírus, combatem aí as infecções. As crianças que são amamentadas também vão ter menos riscos de alergias,
sejam elas respiratórias, alergias alimentares, porque a proteína que está dentro do leite materno, ela é própria para o consumo do bebê humano, diferente da proteína que vem na lata, porque a proteína que vem na lata, para a grande maioria dessas formulações, elas vêm do leite de vaca, né? Então, nós somos humanas, a vaca é a vaca, né? Então, são proteínas diferentes. Além disso, por se tratar de um alimento que contém a quantidade de energia, de macronutrientes, micronutrientes adequados, vai também diminuir a chance dessa criança desenvolver obesidade. Vai melhorar o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento motor, desenvolvimento oro, né, aqui da cavidade bucal. Então, tudo isso vai facilitar e vão ser benefícios para a saúde dessa criança. Eu poderia dizer, numa única frase, que a criança que é amamentada, ela tem um melhor desenvolvimento neurológico, cognitivo e motor, né? Então, os estudos mostram, inclusive, aí eu vou trazer esses 2 pontos, mulher e criança agora, para falar dos benefícios para a família. Porque se eu tenho uma criança saudável e se eu tenho uma mulher saudável, eu tenho uma família saudável, né? Então, você vai trazer benefícios para essa família em termos de saúde e não nos esqueçamos do contexto socioeconômico. Quando uma criança não é amamentada no seio da sua mãe, ela vai precisar receber alimento de outra fonte. Para a grande maioria, essa fonte vai ser a lata, né? Aquela formulação láctea que tem várias aí no mercado. Não vou fazer propaganda para eles, né? Não vou ficar falando o nome, mas existem muitas. Eu vou jogar aqui para vocês. Quem não sabe, tem uma curiosidade, entra na farmácia, dá uma olhadinha quanto custa uma lata. E uma criança, ela não vai tomar só uma lata no mês, ela vai tomar várias. Então, durante aquele período, vai ter um custo bem considerável para alimentar aquele bebê. E se é um bebê que tem a chance de ficar mais doente, esse custo aumenta mais ainda, né? Então, para a família, vai ser vantajoso, principalmente na questão da qualidade de vida e nas questões socioeconômicas. Então, se eu tenho mulher saudável, criança saudável, família saudável e com melhor aquisição socioeconômica, eu também estou investindo num poder social, né? Numa vantagem social. E quando um país ele investe em políticas públicas de proteção, promoção e apoio à amamentação, ele está pensando nesses avanços sociais. Então, a gente vai ter menos custo com tratamentos médicos, porque aquela criança já não está ficando doente, aquela mulher não está ficando doente, né? Eu vou ter menos gastos para preservar a saúde dessa população, eu vou ter um melhor desenvolvimento ambiental, porque para produzir aquela formulação, a gente precisa de custos ambientais também para isso, água potável, combustíveis. A gente, falando em termos de Brasil, a gente vive num país onde a nossa produção ela é escoada principalmente por rodovias, né? Então, a gente tem aí um custo alto para isso também. E vários estudos mostram que uma sociedade que tem melhores indicadores de amamentação, elas também têm maior QI, que é aquele coeficiente de inteligência, e melhor PIB. Então, a gente percebe o quanto que isso, em longo prazo, vai interferir. E aí eu venho para esse slide aqui, para falar, então, como essas políticas públicas elas são importantes. Como a gente tem que preservar e conhecer as nossas políticas públicas, até para a gente não só usufruir, mas para a gente poder cobrar também os nossos direitos, né? Então, quando a gente fala de amamentação, a política pública ela está nesses 3 eixos. Ela promove, ela protege e ela apoia. Isso a gente está falando dos gestores, né? Quando a gente pensa em nível individual, então eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando da vizinha, eu estou falando da minha prima, eu estou falando, né, dos indivíduos, a gente pode e deve apoiar essa amamentação enquanto indivíduo, sendo rede de apoio.
Eu, como fui apresentada pela Érica e pela Letícia, eu sou nutricionista por formação. A alimentação saudável, ela está na base, ela está ali no cerne da minha profissão, né? Eu falo de alimentação saudável assim como eu respiro. Então, eu, enquanto profissional de saúde, tenho que promover a amamentação desde a entrada desse indivíduo no serviço de saúde. E aí a gente vai ver já já como é que isso pode ser feito, né? Agora, se eu não sou profissional de saúde, como é que eu posso atuar dentro desse eixo? Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Se você for um empregador, você é dono de um estabelecimento, você emprega mulheres. Então, se você emprega mulheres, você tem que estar a par da legislação às quais essa mulher ela está inserida e tem direito. Então, se você tem uma CLT, essa mulher ela tem direito a uma licença maternidade remunerada, que infelizmente no Brasil é de 4 meses. Eu falei lá no início que a amamentação, o Ministério diz 6 meses, mas a nossa licença é só de 4. Eu já vou deixar uma incoerência aí para a gente pensar, né? Mas ok, é dar a essa mulher o que ela tem direito. Ela tem direito a pausas durante o trabalho, é ter, de repente, um espaço dentro desse local que favoreça a ela retirar o leite para poder e armazenar esse leite para ela poder levar para casa. Enfim, então você usar dentro do que você pode para apoiar essa mulher que está amamentando. E se você é família e amigo, também, né? E aí eu gosto muito dessa imagem, é de um perfil no Instagram, o Trocatintas. Eu amo, ela é muito sensível na aquarela dela, e eu acho essa imagem perfeita, porque eu tenho ali no centro uma mulher amamentando e ao redor dela toda essa rede de apoio. Eu tenho o companheiro que está ao lado, eu tenho o profissional de saúde. Percebam que o profissional de saúde, ele está num plano mais distante dessa fotografia, vamos dizer assim, porque não é ele o ator principal. O ator principal é a mulher e a família. E ali a gente tem a família, olha só, essa ancestralidade, né? A gente tem ali, de repente, uma irmã, uma filha, ou um filho ali, uma avó, uma mãe, que está trazendo cuidado, né? Está trazendo um apoio. E tem até aqui também uma questão religiosa, enfim, né? Para quem também segue esse ponto. Então, a gente percebe que no plano de fundo estamos nós, profissionais de saúde, né? Mas esse plano de fundo é muito importante, a gente vai ver. Hoje, a prevalência de amamentação no Brasil, ela é de 45,7% da amamentação exclusiva até os 6 meses, são os dados mais recentes, mas a meta global é de 50%. A gente diz que um país ele tem uma meta assim, boa para a amamentação quando ela passa dos 70%. Se a gente pensar em a nossa meta atual, de cada 10 crianças, só 4 e quase 5 crianças são amamentadas exclusivamente. Então, isso é muito pouco. Então, a gente precisa avançar dentro desse contexto. E aí entra o nosso assunto, né? Desafios. São muitos, mas a gente vence cada dia um pouquinho, né? Então, eu coloquei aqui. Agora, se você é profissional de saúde, é estudante, quais são os desafios para você enquanto profissional dentro desse cenário? Eu dividi em 3 pilares, né? O conhecimento, a equipe e o conflito de interesse. Então, em termos de conhecimento, porque infelizmente, o conteúdo de amamentação, embora seja tão intrínseco, né? Falar de amamentação é falar dentro de uma cadeia, né? Dentro da área da saúde, mas os cursos da área da saúde trabalham muito pouco, o conteúdo é muito pequeno. Quando é dado, às vezes é dado dentro de outras disciplinas, muito corrido, não tem tanta prática. Então, os profissionais, eles acabam chegando, né, na sua vida profissional, não demonstrando tanto o conhecimento teórico como o conhecimento prático. Então, isso é um problema que a gente enfrenta. O segundo é em relação ao apoio da equipe, né? Quando a gente fala de política pública e promoção, a gente vê que o pré-natal, ele é o cenário ideal para a promoção da amamentação dentro da atenção básica. E aí, quando a gente fala da realidade brasileira, percebemos que, infelizmente, as mulheres não estão sendo informadas
sobre a amamentação durante esse período. Eu trouxe aqui um estudo de 2019, mas eu tenho uma pesquisa em Macaé e uma aqui em Cabo Frio, que são as regiões que eu atuo no Rio de Janeiro, e os dados são semelhantes, né? Metade só dessas mulheres recebem informação durante o pré-natal, quando, na verdade, todas deveriam receber e estar inseridas ali dentro de um contexto que promova, né, essa prática. E um terceiro ponto é o conflito de interesse. Vocês repararam que eu comecei a minha fala declarando o meu conflito de interesse, né? Isso é uma prática que nós profissionais temos que ter, porque a indústria de alimento, ela tem bilhões e bilhões de dólares investidos em marketing para o profissional e para a população. E eu costumo dizer que a amamentação, ela só tem milhões e milhões de apaixonados por ela, porque dinheiro que é bom a gente não tem. Mas então a gente tem que fazer a nossa parte, conhecendo a legislação, não recebendo patrocínio da indústria, né, sendo ético dentro da nossa conduta, né? O último monitoramento da NBCAL de 2021 mostrou que 7 de cada 10 pediatras recebia algum tipo de patrocínio da indústria e 3 em 5 nutricionistas. Esses 2 profissionais são citados por quê? Porque são os profissionais prescritores. Quem prescreve uma formulação é o pediatra ou o nutricionista. Então, eu fico muito triste de ver a minha categoria com um dado como esse, né? Então, temos que fazer a nossa parte. Para as famílias, aí agora, porque esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, então, o que a gente encontra como um desafio, né? Eu já comentei, mas agora eu vou dar o contexto familiar, que é o pré-natal. Então, no pré-natal, a gente repara que essas famílias, elas ou não são apoiadas dentro da sua vontade, não recebem educação em saúde, não são informadas. A gente tem o péssimo hábito, eu vou chamar assim, de interpretar, achar que amamentar é instinto. Não preciso explicar, porque o bebê nasce, bota no peito e mama. A mulher pariu, bota no peito e vai dar de mamar. Não é assim. Não é instinto, embora tenha assim uma questão de instinto ainda mais animal, né? Porque somos mamíferos, mas é um contexto influenciado pelo nosso contexto sociocultural. Então, se eu não estou num ambiente que promova, eu terei dificuldade. Se eu não ouvi sobre a amamentação, eu terei dificuldade. Então, é importante que a gente inclua essa mulher dentro de um contexto que favoreça. O segundo ponto é a hora dourada. Lá no meu slide do guia, eu comecei falando que a recomendação era o quê? Que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida. Aí é um calcanhar de Aquiles aqui para a gente também. Porque o Brasil é o segundo país mais cesarista do mundo, em números de cesáreas eletivas, e a cesárea por si só, ela não é um impeditivo, ela não impede. A mulher teve cesariana, não vai amamentar. Não é isso que eu estou dizendo. Depois os obstetras vão puxar minha orelha. Mas é um processo mais dificultoso, é mais difícil para a mulher e para a equipe garantir uma amamentação na primeira hora, tá? Fernanda, Oi. E principalmente eu acho, quando assim, né, essa cesariana é uma cesariana agendada, sem ter nenhum sinal. Né? Exatamente. Se não teve sinal nenhum, foi lá, agendou. Exatamente, porque se ela não teve nenhum sinal de parto, essa criança pode não estar ainda pronta para nascer. E ao nascer, ela não está ainda com os seus reflexos totalmente prontos para esse momento. Correto, Érica, perfeito. Então, a gente precisa garantir que a cesáreas salvam vidas, né, gente? A gente não pode esquecer, mas que a gente tenha campanhas para que ela não seja letiva, né? Engravidei hoje, vou lá no calendário, meu bebê vai nascer tal dia, porque ele vai ser signo tal, com ascendente em tal. Então, a gente tem que perder essa questão cultural. E garantir a amamentação na primeira hora e o contato pele a pele. Esse momentinho, mãe-bebê, ele já é um passo que vai facilitar muito os passos seguintes.
Se a mulher não tem esse momento, ela vai conseguir amamentar? Vai, com certeza vai. Porém, ela pode ter mais dificuldade, tá? E por quê? Porque a fisiologia depende deste momento, deste contato. Quando a mulher está com seu bebê, sentindo o cheiro da cria mesmo, gente, a gente é que é mãe, só de sentir o cheirinho do cabelo do filho, a gente já fica, né? Então, isso tudo vai auxiliando na produção do leite, porque a produção do leite, ela vem propriamente após esse parto, né? E um terceiro ponto que eu quero destacar é a confiança na fisiologia. E aí é muito importante iniciativas como o Hospital da Criança. Porque o Hospital da Criança, ele tem uma equipe que é mais capacitada e que vai favorecer essa hora dourada, que vai favorecer, por exemplo, a não entrada de bicos artificiais, de não ficar dando eu botei até entre aspas, né? Esse fator cultural que existe hoje no Brasil do complemento. Ai, dá um complemento para a criança, né? Como se você escuta complemento, gente, o que complementa? Aquilo que falta, não é verdade? Então, se você a equipe diz, não, o seu filho precisa de um complemento, no imaginário daquela mulher, daquela família, já fica que aquele leite não é suficiente. Então, a gente precisa acabar com esse, que é um grande mito, e trabalhar a fisiologia, tanto do recém-nascido como da lactação. Eu vou prosseguir aqui dentro do meu tempo para eu não me estender. Nesse sentido, quais são os principais desafios que essa mulher, essa criança e, consequentemente, a família vai ter nesses primeiros dias, né? Principalmente nas primeiras 48 horas, em relação ao posicionamento do bebê e a pega correta. Essa imagem aqui eu gosto muito, porque ela está mostrando, acho que eu até já mostrei ela numa outra aula nossa. Ela mostra exatamente como o bebê deve pegar no seio materno. Vocês percebem que na primeira imagem, que é a pega correta, o bebê ele está abocanhando, né? Basicamente a areola, que é essa parte mais escura. Embaixo dessa areola, que é essa imagem menorzinha que a gente está vendo aqui, a gente percebe que há os ductos e seios lactíferos e o mamilo, olha só o mamilo onde está, lá dentro. E isso vai favorecer a extração e a ejeção do leite. Porque o que o bebê está fazendo aqui é uma extração mecânica, né? Porque ele está, ó, sugando. Quando o bebê faz uma pega incorreta, que ele está pegando basicamente o bico, essa mulher sente dor. Percebe que até a face do bebê está diferente? Ele não está conseguindo sugar. E aí, obviamente, ele vai ficar irritado. Bebês irritados tendem a fazer mais força. E isso vai machucar. É o que muitas das vezes causa ferimentos nesse seio. E o posicionamento, né? O bebê está totalmente de frente, a cabeça dele de frente para essa mama e o corpo alinhado. Aí aqui a gente tem até o uso de uma almofada, um travesseiro que pode ajudar. Então, as meninas, eu vi que uma aluna minha entrou aí, na nossa aula, que é a Elisandra, a gente trabalha muito isso lá na maternidade, posicionar o bebê, porque elas vêm... Lembra que eu falei que não é instinto? Eu tô até com a minha Juju aqui, que eu levo a minha boneca. Elas vêm muito assim, a gente brinca de boneca, normalmente a gente bota a boneca de barriga para cima, né? Então, a gente vê elas colocando o bebê para mamar de barriga para cima, quando, na verdade, a gente tem que ajustar a posição. Ajusta a posição, vira sucesso. Uma outra questão, né? A anatomia tanto a anatomia e a fisiologia do bebê é totalmente adaptada para o peito dessa mãe e para o leite que ela produz. Os nossos bebês, eles nascem com uma bochecha bem volumosa, com depósito de gordura. Aqui eu estou falando de bebês nascidos a termo e com peso adequado, tá? Eles têm uma cavidade oral, uma boquinha pequena, uma mandíbula pequena e a língua muito volumosa. Todo esse conjunto favorece essa pega correta, tá? E, além disso, a fisiologia é adaptada, é uma fisiologia conjunta. O bebê sai da nossa barriga, mas ele está, de uma certa forma, ainda muito ligado a nós, a nossa fisiologia, né? Então, nos primeiros dias, a mulher ela vai produzir um leite, que é o colostro,
que é riquíssimo, é um fluido celular riquíssimo em anticorpos, que é essa vacina natural. Ele tem essa coloração porque ele é cheio de vitamina A, que é uma vitamina extremamente importante para a imunologia. E essa mulher, ela vai produzir uma quantidade pequena de colostro. Por quê? Porque o estômago do bebê é muito pequenininho. Ele aguenta em torno de 5 ml. Então, para que produzir muito? Nesse momento, o bebê está aprendendo a mamar, a mulher está aprendendo a produzir. Depois, o leite vai se modificando e chega nesse leite que está no nosso imaginário. Esse é um grande problema, viu, Érica, que eu vejo assim, porque quando eu peço para... Até faço isso em sala de aula, eu falo, gente, fecha o olho e imagina um leite. Automaticamente, o nosso cérebro lembra daquele leite que a gente vira de manhã, da caixinha, que é um leite branco, né? Mas, gente, a gente está falando de leite de vaca, que é um leite que tem muito mais gordura. Quando essa mulher, ela está lá na maternidade, ela vê um leite pingar, meio ralo, amarelo, ela fica assim, ai, meu leite é fraco, porque o leite, ele é clarinho, ele é uma água, só está saindo uma água. E o bebê quer mamar toda hora, por quê? Porque ele tem um estômago pequenininho. Então, esse fica no imaginário. Então, a gente precisa explicar para ela. Agora, gente, dá para explicar tudo isso com uma mulher que acabou de sair da sala de parto? Não dá. A gente precisa do pré-natal. E aí, o que eu trouxe também para complementar, para relacionar até com que vocês trabalham bastante com obesidade. O leite, ele é tão adaptado à fisiologia, e aí eu quis botar esse slide porque é um líquido totalmente modificável e incomparável. Cada mulher, o leite é mais ou menos igual entre a gente, mas eu sou Fernanda, eu tenho uma história imunológica, Érica, Letícia, Tatiana, tem outra. Então, os nossos anticorpos são diferentes. Então, o leite que a gente vai produzir é diferente nesse sentido também. Além disso, ele tem o sabor adaptado para as papilas gustativas do nosso bebê, que nesse momento tem uma preferência mais pelo doce. Conforme o nosso bebê vai ficando mais velho, vai ficando próximo dos 4, 6 meses de vida, as papilas gustativas mudam, elas amadurecem, e ele começa a perceber mais o sabor salgado. E o leite se modifica também. Então, o leite da mulher próximo dos 4, 6 meses, ele tem mais sais do que o leite nos primeiros meses. Isso é para quê? É para dar alterações tanto olfativas quanto gustativas para esse bebê começar. É um test drive para ele começar a se preparar para a alimentação. E a alimentação dela influencia também algumas moléculas que vão também dar sabores a esse leite. Então, se essa mulher, por exemplo, come pimenta, especiarias, algumas partículas passam, e isso vai favorecer esse bebê a receber melhor essa alimentação depois. A gente sabe que álcool e cigarro alteram o sabor do leite materno, alteram a composição e não são indicados. E tem um artigo de revisão que mostra, né, que o leite materno, ele tem, então, esse papel de ponte entre o ambiente intrauterino, porque o líquido amniótico começa esse primeiro treinamento, e esse ambiente externo, já preparando essa criança para alimentação saudável. A gente está pensando aqui numa alimentação saudável que vai favorecer e proteger essa criança de doenças crônicas não transmissíveis. A gente sabe também que a idade materna, o excesso de peso materno, o baixo peso e a dieta influenciam a microbiota dessa mulher. E essa microbiota dela altera a composição do leite materno. O leite materno, hoje a gente fala, não se fala tanto do eixo cérebro-intestino, já se fala também do eixo intestino-mama. Então, essa microbiota alterando também a composição desse leite. E aí, para a gente finalizar esse conteúdo, as crianças, elas, nos primeiros meses, elas tendem a preferir mais o paladar associado às frutas e aos vegetais, porque o leite materno foi treinando as papilas gustativas delas para isso. Então, essa mudança da composição. E tem um artigo que fala, há uma expressão em inglês chamada pick eaters, né?
que fala muito desse paladar restritivo. Todo mundo aqui deve conhecer ou já ouviu falar de alguma criança com seletividade alimentar. E a seletividade alimentar hoje, que vem muito associada aos transtornos, né, principalmente ao TEA, às crianças neurotípicas, mas ela também está presente em crianças com um adequado desenvolvimento neurológico. Como é que a gente explica isso? A possível explicação é uma alimentação materna durante a gestação, com baixa qualidade nutricional, crianças que não são amamentadas, crianças que recebem fórmula infantil. Por quê? Porque a fórmula não muda o sabor. A fórmula é a mesma, da primeira lata à última. Então, isso acaba não favorecendo esse treinamento e deixando essa criança com maior, isso é uma teoria, tá, gente? Deixando essa criança com maior predisposição à seletividade. E aí a gente entra nos últimos 4 e 5 desafios, que é garantir essa mulher uma rede de apoio familiar. Então, pai não ajuda, viu, gente? Pai, ele colabora nesse processo. Ele atua, enquanto a mulher produz o leite, ele amamenta essa criança de outra forma. Ele amamenta essa criança ficando com ela, depois para a mãe poder descansar. Ele atua na criação ativa dos outros filhos que essa família tem, dando suporte emocional e suporte também ali, né, para essa mulher em todos os âmbitos. E, por fim, o último desafio está relacionado à questão dos mitos e a volta ao trabalho. Muitas das vezes, a gente tem um país enorme, né? Vocês estão em Campinas, eu estou aqui no Rio, a gente pode estar com alguém ouvindo a gente lá no Nordeste. Então, quem nunca ouviu falar que a cerveja preta, que a canjica faz bem, toma cerveja preta para fazer leite, toma canjica. Nada disso tem comprovação científica, pelo contrário, a canjica não tem problema, mas a cerveja preta tem, porque cerveja preta tem álcool, e o álcool passa pelo leite e atinge o desenvolvimento neurológico dessa criança. Ah, posso tomar cerveja sem álcool? Não, nem a cerveja sem álcool, porque mesmo as cervejas sem álcool, elas ainda podem ter, pela legislação brasileira, 0, alguma coisa de álcool, e isso também vai passar. Não existe dose segura quando a gente fala de álcool, gestação, álcool e amamentação. E o retorno ao trabalho, porque, infelizmente, muitas mulheres, elas não estão inseridas dentro da CLT, são mulheres que são chefes de família, mulheres autônomas, mulheres que trabalham em locais, às vezes, que não têm condições delas tirarem o próprio leite, armazenarem. Então, a gente encontra ambiente que não é favorável para essa mulher continuar amamentando. E aí eu vou deixar aqui, para quem tiver curiosidade, a gente tem alguns materiais de apoio para serem trabalhados nas práticas de educação em saúde. E faço uma adaptação a um famoso provérbio africano que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, é preciso uma rede de apoio inteira para que uma mulher consiga amamentar. Seja você também rede de apoio para a amamentação. Deixo aqui o meu obrigado. Eu sou a mãe do Pedro. A gente falou aqui das minhas qualificações profissionais, mas esse, sem dúvida, é o meu título mais importante da vida, tá? Muito obrigada. Deixo aqui também alguns contatos e QR Code e a gente vai papear agora um pouquinho. Fernanda, fantástica a sua apresentação, maravilhosos seus slides, né? Você sempre contribui muito, assim, e durante a sua fala, eu fiquei pensando o seguinte, né? Na época que eu estava gestante, eu até comentei com você nas outras ocasiões, né? Tinham outras meninas aqui que estavam gestantes também, e a gente fez aquele curso, sabe aquele curso que faz quando está gestante, tudo, né? Cada uma de nós fizemos nos hospitais que a gente ia ter os bebês, e acho que foram 4 hospitais diferentes, portanto, 4 tipos de cursos diferentes, né? E são, assim, poucos dias para tratar sobre muitos assuntos, esse da amamentação praticamente não é nem tocado no assunto. Além de não se falar tanto, né, e não ter, assim, uma propaganda tão maciça por parte do poder público com relação a isso,
né? Por exemplo, como é feito com a vacinação agora, a gente teve um tempo aí de negacionismo e tudo, mas sempre foi muito falado sobre a vacinação, acho que deveria ser falado assim também de amamentação. E o que é pior do que isso, existe um terrorismo dentro das próprias maternidades onde a gente tem. Eu fiquei lembrando de quando eu tive a Isa, né, que eu já tive ela com quase 40, eu comentei com você, e aí tem essa coisa da gente pensar que o leite é fraco, e dentro da própria maternidade eles incentivarem essa coisa do complemento. Inclusive, a chupeta. Você acredita que eu tinha assim comigo, a Isabela não chupa chupeta, eu tinha comigo que eu não ia dar chupeta de jeito nenhum com a Isabela. Só que assim, você imagina, a criança passou 36 semanas no útero da mãe, depois nasce, ela chora, porque é tudo diferente, luminosidade, barulho, todas essas coisas, a criança chora demais. E até os próprios profissionais que te atendem, então, olha, eu vou colocar aqui uma luva, lembrei disso na sua fala. Vou colocar aqui uma luva, vou dar o dedinho aqui, ó, para ele chupar. Fala pro seu marido descer, você não comprou chupeta, né? Manda ele comprar aquelas chupetinhas de biquinho pequeno, sabe? Para colocar na boquinha, você vai ver como que vai melhorar, porque o negócio dele é sugar. Ao invés de dizer assim, ó, se o negócio dele é sugar, bota ele no seu peito, que ela vai sugar. Não é verdade? Nós somos, a sua fala é perfeita, porque é o que a gente passa, né? É o que toda mulher passa. Quando não é um hospital que tem o selo da iniciativa, o IAC, né? Que é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a gente está sujeito a isso mesmo. Então, hospitais que a equipe empurra o. Por isso que eu não gosto do nome complemento, né? Mas empurra a fórmula, a equipe não se importa com o uso de bico e acaba desestimulando a mulher. Existe além dessa que você falou, existe uma prática que não há evidência científica nenhuma, não está dentro dos materiais de orientação, mas que é feito, que é espremer o peito da mulher ali naquelas primeiras horas. Isso é, muitas das vezes, doloroso, porque a mama está sensível, e como eu disse, você ainda não está produzindo leite. O colostro, ele começa a ser produzido no pós-parto, principalmente se essa mulher, ela teve aquela hora dourada, aquela contato pele a pele. Se ela não teve, ela vai produzir, mas vai demorar um pouquinho mais de tempo, um cadinho de tempo, como dizia minha avó. E aí, se vem uma equipe e espreme esse peito, e obviamente não vai sair, ou se sair, vai sair uma gota, o que já fica no imaginário dela? Eu não tenho leite. E a gente não pode esquecer que a nossa mente é muito poderosa, né? Muito. E apesar do leite sair no peito e ser produzido lá, ele começa a ser produzido aqui. Tanto que uma das recomendações que a gente dá para a mulher que quer ordenhar leite, é que ela voltou para o trabalho e ela vai ordenhar, é pensar no bebê. Quando ela pensa no bebê, às vezes levar uma roupinha para ela poder cheirar, botar um vídeo no celular, hoje a tecnologia ajuda, né? Botar um vídeo no celular, ver o bebê, ouvir o chorinho, tudo isso faz. Eu não sei aqui se alguém já amamentou, às vezes está longe do bebê, na hora que você pensa, o peito vai. Você fala, né? Então, começa a produção aqui e ela vai terminar, vai sair aqui. Então, quando alguém vem e espreme o seu peito, ou diz, olha, tá vendo? Ele tem que sugar, você dá aí uma chupeta, você faz isso, aquilo, outro, isso já fica pra gente que, caramba, eu não sei se eu vou conseguir isso aqui, não. É difícil, eu não tenho leite, o bebê tá chorando, né? Aí vem ainda um outro terrorismo, que aí é um terrorismo clínico, que é o teste da glicemia, né? Que está dentro do protocolo de muitas maternidades. E vem lá, faz a glicemia. E a glicemia, não existe um protocolo único, cada hospital tem o seu. Então, tem um hospital que o bebê está com 50, tá ok. Tem um hospital que o bebê está com 40, tá ok. Então, a gente tem a nossa glicemia, né? No nosso imaginário. Então, quando você vê lá um bebê com 50, ai meu Deus, está com hipoglicemia, e meu leite espremeu, não está saindo, já vira uma bola de neve, né? Então, por isso que quando eu coloquei ali, conhecer a fisiologia, isso é muito importante. E aí, essa mulher, ela precisa conhecer, claro, que a gente não está falando da fisiologia do livro, igual a gente cobra em prova, mas ela precisa conhecer minimamente como o corpo dela funciona, como o corpo desse bebê vai funcionar. E, Érica, eu sei que eu me alonguei, mas só para finalizar,
Nós somos sugadores por natureza, né? Nós somos mamíferos, nós nascemos com a necessidade de sugar. Se a criança não sugar o peito da mãe, que é o mais natural, fisiológico e recomendado, a criança vai sugar outra coisa, gente. Ela vai sugar o dedo, ela vai sugar a chupeta. E a gente, nos 2 primeiros anos, Piaget já falava isso, a gente está na fase oro. A criança, ela está descobrindo o mundo, toda essa inervação, tudo isso aqui, ela é muito tátil, né? Então, a criança precisa do toque, a criança precisa da boca. Então, a criança está num ambiente estranho para ela, ela está aprendendo a se desenvolver, então ela vai se acalmar no peito, ela vai aprender a controlar suas sensações no peito, ela tem fome, ela vai para o peito, ela tem sono, ela vai para o peito, ela está com sede, ela vai para o peito, ela está com saudade da mãe, ela vai para o peito. Então, a gente não pode esquecer isso, a criança não fala, né? Nós demoramos cerca de 3 anos da nossa vida para conseguir nos expressarmos minimamente, né? E tem adulto que também não sabe se expressar, não sabe falar o que sente. Imagina uma criança, imagina um bebê. Então, quando a gente dá uma chupeta, e em inglês chupeta é pacifier, né? Que é de acalmar mesmo, né? A gente tira esse momento da criança, a gente tira essa oportunidade. Então, vai atrapalhar, sim, essa amamentação, porque você vai estar atrapalhando esse processo fisiológico entre mãe e bebê e esse processo da criança de se adaptar a esse mundo aqui, né? Ô, Fernanda, eu vou ler aqui o chat. Não, mas assim, eu fico pensando que é uma violência, tanto para a mãe quanto para a criança, numa situação de tamanha vulnerabilidade. E é algo que, se a mãe fosse incentivada a isso, para um país em desenvolvimento como é o nosso, seria tão importante, porque a criança, como você falou, a amamentação, ela serve até de prevenção para uma série de comorbidades na vida adulta. Você imagina? Para a gente, assim, que a maior parte da população brasileira depende do SUS, do quão bom seria se a população tivesse mais saúde, né? A Laís Oliveira está dizendo aqui, ó, já vou utilizar esse material de apoio para grupo de gestantes no centro de saúde que trabalho. Isso, Laís, vai lá correndo, dê seu like, entra no nosso canal, se inscreva, utilize todos os nossos vídeos. Da Fernanda tem mais 2 ainda, fora esse, né? Aquela grata por partilhar tanto conhecimento com tanta leveza. A Fernanda é isso, é uma pessoa maravilhosa. Por isso que a Lele falou assim para mim: ai, eu sugeri você, mas de novo a Fernanda ela vai ficar assim, acho que chateada. Eu falei: não, a gente ama a Fernanda, chama ela. Eu Se ela falei, não puder, por nós, a gente chama não por sempre, mas nós, eu mas falei, assim, ai, a Fernanda vai falar de novo, gente. Não, gente, pode chamar, eu fiquei super feliz. Pois é. Aqui a Roberta está dizendo, ó, tem um bebê. Ô, Roberta, você tá aí, você quer falar? Você quer contar a sua experiência? Eu posso ler também, não tem problema. Mas se quiser falar, não sei se ela pode, talvez não possa, né? Dependendo de onde está, assim. Ela disse assim, ó, tenho... Ah, ela está sem microfone. Ó, tenho um bebê de 8 meses e fizeram muito isso comigo, de espremer o meu peito no hospital, comigo também. Fiz cesárea e na hora ouro eu já amamentei, mas a equipe duvidou. Então espremiam e viam que o colosso estava saindo. Eu sou nutricionista e sofri isso. Imagina quem não tem conhecimento algum. Exatamente. A gente que é profissional da área de saúde, a gente passa por essas situações, né? Eu com o Pedro a mesma coisa, assim, e pior que quando a gente está nesse momento, a gente só é mãe, né? Então, assim, eu costumo falar assim que filho, uma encravada, gente, já se torna uma coisa, né? Então, assim, às vezes você, até para você se situar ali, lembrar da fisiologia, eu lembro que foram dias muito difíceis para mim a primeira semana, até porque no meu caso eu tinha muito a vontade de, por trabalhar, ser professora de nutrição materna infantil, eu tinha que, não, eu tenho que conseguir esse negócio aqui, né? Então, só quando eu... Ô, Fernanda, eu falei que é uma questão de honra, né? É uma questão de honra, tem que conseguir esse negócio. E eu tive que chamar uma enfermeira especialista, a amamentação foi lá em casa, para me ajudar, e eu não vou esquecer, assim, quando ela entrou lá em casa, eu já chorando, né? E ela pegou o Pedro chorando, ela botou ele no colo e ele acalmou. Eu pensei assim, danado, né? Aí, quando ela botou ele assim no peito, quando ela posicionou, que ele começou a mamar e o outro peito começou a pingar, eu falei, eu tenho leite. Ali não era a Fernanda
profissional falando, né? É a Fernanda mãe falando, é a pessoa. E a gente não está nesse momento. Então, assim, essa foi uma experiência tão impactante para mim, porque é isso que a Roberta, foi Roberta ou foi Laís? Foi Roberta, né? Que colocou. Se para a gente que é profissional já é difícil, que tem a informação, imagina para a mulher que não tem. Então, a educação em saúde, o pré-natal, ele é importante para isso. A gente não vai dar todos os detalhes, olha, a ocitocina, a prolactina, ela não precisa saber disso. Mas ela precisa, não que ela não precisa, enfim, pode saber, mas a gente não tem que focar nesse ponto, né? Mas a gente orientar. Uma outra coisa, Érica, que eu vejo também, e isso está muito relacionado com o nosso estilo de vida moderno, né? A minha mãe mesmo conta, assim, quando eu nasci, ela passou um mês na casa da minha avó. Ela ficou lá na casa da minha avó preparou o quarto, botou o berço. Então, assim, tinha minha avó, meu avô, meu pai, meio que todo mundo mudou para lá, né? Minha tia, que é minha madrinha. Então, assim, olha a rede de apoio. Entende? Então, ainda tinha minha bisa morava com os meus avós nessa época. Então, assim, a gente percebe que as mulheres eram cuidadas por outras mulheres que eram mais experientes, já tinham passado por aquilo, e conseguem falar, não, minha filha, é assim mesmo. Eu lembro da minha mãe, assim, naqueles primeiros dias, minha filha, calma, vai conseguir, é assim mesmo, né? Mas hoje a gente vive num contexto familiar que, às vezes, as nossas famílias são muito pequenas, né? Então, às vezes, você não tem nem irmã, você mora longe da sua família, você não está longe das suas tias, enfim, ou não tem mais a sua mãe por perto. Então, assim, fica sem esse suporte emocional que eu quero dizer, né? De falar para você, olha, isso acontece com todo mundo, comigo foi assim também. Porque é aquela coisa na maternidade que a gente acha que só acontece com a gente. Só o nosso faz birra, só o nosso faz chilique no shopping, né? Porque ninguém conta. Fernanda, mas sabe que a sensação que eu tenho? Principalmente nas primeiras horas, parece que a gente fica burra. Não importa a informação que a gente tem. Porque, assim, aquela questão da manutenção da vida, daquela criaturinha que chegou ali, ela depende de você. Então, você emburrece total. Você entendeu? Não, hoje não tem leite, mesmo meu leite é fraco, tá falando que tem que dar complemento, entendeu? É isso aí. É desesperador, de fato. Você se sente você é, né, responsável pela vida de outra pessoa. Então, o profissional ele tem que ser muito sensível. E eu acho que falta essa sensibilidade. A Lisandra, que é minha aluna de projeto, está aqui. Eu não sei se ela quer comentar, mas a gente percebe às vezes no hospital, elas vão toda segunda, quarta e sexta. Elas estão lá na maternidade pública de Macaé. E elas fazem tudo sozinha. E elas passam por todo um processo de capacitação. Eu vou deixar você falar, Liz, e aí elas vão lá, conversam, e a gente percebe que essas mulheres, às vezes, só precisam de um pouquinho de apoio. Sabe? Fernanda, antes de você abrir para ela, eu quero até tocar num ponto aqui, só para complementar, para acrescentar aí na história. Porque a Laís, ela comentou o seguinte, ó, vivenciei, acho que 2 experiências, talvez, ela quer dizer, né? Um parto no CAISME, que é o hospital aqui da universidade, que é maravilhoso, que incentiva a amamentação desde sempre, tá? E eu outro quero no nesse centro aí. Não, esse aqui é maravilhoso, aqui na Unicamp. E outro em um hospital privado. Infelizmente, a estimulação da leite materna é diferente. E no hospital privado eu precisei bater o pé, o que ela está dizendo aqui, ó, com o apoio do esposo e orientação da doula para não ter complementação. Porque não sei se mudou, porque aqui no CAISM sempre eles incentivaram essa questão do leite materno, entendeu? Então acho que talvez isso vai te ajudar, porque você falou que a Liz e sua equipe vão no hospital público, isso. Tem um trabalho todo lá, né? No particular já não é desse jeito. O particular é aquela questão do conflito de interesse que eu coloquei. A maternidade privada, muitas maternidades privadas são até, às vezes, patrocinadas por determinados laboratórios. Tem o berçário do laboratório X, eu não sei como é que tá, mas tinha uma maternidade aqui no Rio que as mães saíam de lá com kitzinhos, sabe, assim, do lencinho, uma coisa assim. Isso é propaganda, gente. Isso é você já levar para casa, já levava amostras grátis, porque vai que, né?
Então, isso é o conflito de interesse que a gente comentou. Eu recomendo para todo mundo, para a população em geral, está longe de mim, mas para vocês conhecerem a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para a primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. O nome é gigante, mas a NBCAL é a legislação que regulamenta isso. Por exemplo, farmácia, supermercado, não pode ter promoção de fórmula infantil. Aquelas fórmulas de lactente, aquela que vem o número 1, aquela que vem o número 2. Uma farmácia, por exemplo, não pode de 70 por R$ 59,90. Não pode fazer esse tipo de promoção. A lei proíbe. Não pode fazer promoção de chupetas e mamadeiras. Se vocês entrarem em qualquer sitezinho aí, desses marketplaces aí da vida, vão ver que tem infrações da NBCAL, né? Mas é a forma que a gente tem de estar fiscalizando, de estar atuando nessa proteção legal da amamentação. E aí, realmente, o sistema público, ele é mais protegido nesse sentido, porque a iniciativa privada, ela não consegue, e essas empresas são iniciativas privadas, então elas não conseguem entrar tanto. Esse conflito de interesse, ele é um pouco mais protegido. Mas a gente não pode esquecer que a gente, enquanto profissional, tem que se manter ético dentro desse processo, né? Liz, você ainda quer falar alguma coisa? Não, eu ia só complementar mesmo, me apresentar, que eu sou aluna da Fernanda, de extensão, e lá na HPM a gente vê muito isso acontecer. Às vezes a criança já nasceu faz algumas horas e a mãe não amamentou. Às vezes a criança já recebeu até a fórmula antes da primeira mamada, e aí a mulher muitas vezes já está com aquela dificuldade por conta da cesariana. A gente vê muito caso de mulheres que também aproveitam para operar laqueadura. Então, é sempre, a maioria das vezes, bem caótico. Aí a gente fica lá... Caótico e lamentável, né? Caótico e lamentável, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? Eu falo muito com os alunos, né? São os futuros profissionais. Eu falo, a gente está ali, quase chegando aos 50%. Vocês têm que ajudar a carregar mais para cima esse negócio, né? E é um pedacinho, né? A elevação da prevalência do aleitamento materno, ela é muito expressiva. A gente, na década de 80, tinha 3% das crianças sendo amamentadas exclusivamente. Hoje, a gente tem quase 50%. É realmente um avanço muito grande. Mas a gente quer chegar lá nos 70%, né? E com certeza, eu vejo que vocês que estão ali com o foco da obesidade infantil, daqui a algumas décadas, se a gente conseguir elevar, de fato, essa taxa, a gente vai conseguir fazer relações, né? Com a redução do risco, com a redução da obesidade na infância, né? Nós temos mais um minutinho aí para fazer questionamento, que a Fernanda também tem compromisso, né, Fernanda? Se alguém quiser perguntar, por favor, levante a mão, ou escreva no chat, que eu posso ler também. Mas, Fernanda, é sempre muito prazeroso ter você aqui conosco, minha querida. E se depender da gente, assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem esse compromisso. Porque eu sempre falo assim que a primeira infância, ela é a base para uma vida adulta plena e saudável. Uhum. Porque quem faz intervenção, quem trabalha com obesidade, tudo bem, né? Você sempre é tempo. Com o adulto, com o idoso, sempre é tempo. Mas com a criança, eu acho que você, fazendo esse trabalho na base, assim, a recompensa é muito grande, né? Com certeza. Fer, parabéns pela palestra, mais uma vez. Sensacional. Cada dia aprendo mais, né? Obrigada. Cada vez a gente aprende mais para a gente passar, né? Para frente, adiante, aos amigos. Dar apoio e suporte, né, Tati? Para aquelas que estão aumentando, né? incentivando. Como pesquisadores que somos, né? A gente vai agregando, né? Mas parabéns, viu? Sempre bom te ter aqui. Obrigada, Tati, pelo convite. Venha mesmo. Eu vou. Conhecer a gente, conhecer o nosso centro, conhecer o CAISM, conhecer... Depois me manda e-mail para a gente poder combinar quando tiver a data da festa. Manda, Érica, manda, todo mundo. Com certeza, Fernanda, vai ser muito prazeroso. Manda sim, vai ser um prazer imenso mesmo, viu? Parabéns.
Muito A obrigada Roberta está pela dizendo aqui, ó, oportunidade. palestra maravilhosa, auxiliará muito a minha prática clínica no SUS. Que bom, Ai, né? Roberta, que bom. Ganhei a tarde, hein? Já você vai levar as coisas para o SUS, a gente já fica aqui como, né? E se puder replicar ainda, tanto melhor, né? Porque uma que muda a conduta, já pronto, É, pode servir de exemplo para outras isso aí. pessoas. Fernanda, querida, muito obrigada pela sua Muito obrigada. participação. Vai estar lá no nosso canal no Vou YouTube. compartilhar. Por favor, tá bom? Aqui é a Suzana dizendo obrigada e parabéns pela aula. Sempre é muito gostoso ter você aqui com a gente. Fernanda, muito obrigada em nome do professor Elício, em nome do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidade. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso Centro de Pesquisa e a gente agora quer ver você presencialmente no ano que vem, tá bom? 2025 a gente está aí. Obrigada, Se viu, Deus meninas? quiser, Muito querida. Muito obrigada por tudo. Um bom final de semana para você aí. E um beijo, igualmente. meninas todas. Obrigada a Beijo para todos vocês também, né, todas. pela atenção de todos. Um abraço.